Boa noite a todos, com muita alegria que estamos aqui novamente para conversarmos aí sobre temas que nos levem à reflexão, ao melhor pensar, sempre baseados na doutrina espírita e no pensamento crístico, porque afinal de contas o que a gente pretende é imitar Jesus Cristo, que foi e continua sendo o nosso grande orientador. E hoje o tema escolhido foi: conhece-se a árvore pelo fruto. Essa frase, ela foi dita por Jesus e ela é mencionada em Mateus. E, na verdade, num capítulo dedicado aos falsos profetas. Mas antes de falarmos dos falsos profetas, eu gostaria de conversar com vocês sobre o que se entende, principalmente o que se entendia na época de Jesus, que ele esteve encarnado, dos profetas. Essa imagem retrata o momento em que Jesus foi levado a Caifás, que era um sumo sacerdote, e ali tinha os escribas e os outros sacerdotes, anciães, e eles batem em Jesus, cospem em Jesus, e para, vamos dizer, levá-lo a uma situação de submissão e humilhação, eles perguntam para ele: você sabe quem te bateu? Porque um dos atributos que se entendia nessa época de profeta era justamente aquele iluminado que fazia predições, que adivinhava, vamos dizer assim, o que ia acontecer ali no futuro. Então, atribuía-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição, prever o futuro, se tornaram sinônimas, e eram isso que os judeus à época acreditavam firmemente. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Disse de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições. Então, na verdade, essa atitude do sumo sacerdote e dos escribas que ali estavam diante de Jesus foi realmente no sentido de diminuir a importância de Jesus. Eles falaram: se você é um profeta, adivinhe. Se você é um profeta, faça uma profecia, que era assim o entendimento à época. Mas Jesus, o que a gente deve imaginar de Jesus é o seguinte: ele não queria em nenhum momento trazer à mente das pessoas coisas maravilhosas ou algo paranormal ou sensacional, digamos assim. O que ele queria, na verdade, era demonstrar: sou humano, estou encarnado e estou aqui para mostrar para todos os outros humanos encarnados que, se eles agirem de acordo com o que Deus nos ensina, se eles agirem de maneira tal a fazerem o bem, todos eles terão aí uma jornada produtiva aqui na Terra. Então, ele queria dar justamente o exemplo de tudo que os outros humanos, os outros encarnados poderiam fazer. Então, não era de maneira alguma interesse dele demonstrar uma superioridade ou um poder que ninguém além dele poderia ter. Ele queria justamente mostrar que, com atitudes que qualquer ser humano que tem o desejo de crescer, de evoluir dentro dos princípios e da graça de Deus, que ele poderia fazer. E ele seria o exemplo disso. Ele mostrava isso o tempo todo. A gente percebe desde o início da trajetória de Jesus, principalmente nos últimos 3 anos, quando ele sai de Nazaré e vai para Jerusalém, essa trajetória de uma maneira muito comum, muito simples. Ele não queria em nenhum momento demonstrar superioridade ou que ele tinha algum poder incrível, porque
Na verdade, ele queria que todos pudessem imitá-lo, que todos pudessem fazer o que ele estava fazendo. E que era possível, cada um como homem, cada ser humano com o que tinha, com a inteligência, com aquele corpo que lhe foi emprestado, essas pessoas poderiam fazer como ele estava fazendo, seguindo o caminho do bem e num processo de crescimento e evolução. Ele, que certamente já estava muito mais evoluído. Pois bem, então falamos do entendimento do que seria o profeta à época, né, que os judeus à época entendiam de profeta, e agora a gente vai na passagem do Evangelho que cita essa frase que a gente conhece a árvore pelos seus frutos. Então temos aqui os falsos profetas. E o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz lá no capítulo 21? Guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos rapazes. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Pode colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Então, rapazes, né, assim, elas são aquelas ligadas àquela ideia de aves de rapina, né, que matam, que roubam, e sarças, que são plantas que têm espinhos, plantas que machucam, né, mas que são parecidas com as figueiras, né, então você pode se enganar ali. Muito bem. Aí a gente começa a imaginar o seguinte, até a foto ali, né, do lobo ali, passa quase despercebido realmente, está parecendo uma ovelhinha, né? Mas é o que a gente encontra aí no dia a dia muitas vezes, pessoas, seres humanos encarnados que com uma plumagem, uma aparência, né, de pessoas dispostas a fazer o bem, dispostas a contribuir, dispostas a agir com fraternidade, enfim, com bondade, mas que no fundo as intenções não são, vamos dizer assim, nada boas. E é bem interessante a gente observar que Jesus, quando faz esse alerta, ele quer justamente nos dizer o seguinte: não se impressionem com a aparência, não se impressionem com o exterior. E aí a gente pode, traduzindo, assim, a partir da doutrina espírita, olha, você tem ali um corpo, mas você tem que estar muito mais preocupado com o espírito que está guiando aquele corpo, com o espírito que encarnou naquele corpo, porque ele é que vai trazer o pensamento, ele é que vai determinar as ações daquela pessoa. Então, a gente tem que ter muito cuidado aí com esses falsos profetas. E num mundo onde a tecnologia nos leva a uma comunicação cada vez mais rápida e intensa, mais cuidado ainda devemos ter, porque a gente vai ter muito mais acesso à informação e a essas pessoas que estão o tempo todo nos influenciando. Inclusive um termo muito comum aí hoje, né, são os influencers. O Brasil está aí com milhões de influencers. E como é que eles estão influenciando, já que esse é o termo, né? Todos ali realmente têm mensagens boas ou têm coisas boas para partilhar? O que você pode captar daquilo ali? A gente tem que ter muito cuidado. Lá em Lucas, há uma outra passagem que diz que o homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira coisas más do seu coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração. É verdade, a boca fala do que está cheio o coração, mas o grande perigo, eu acho, e aí pegando essa ideia aí, né, do lobo ali disfarçado de ovelha, é naqueles que justamente não falam do que está cheio o coração, disfarçam muito bem. Então, a gente vê aí, né, pegando um exemplo, é claro que eu não vou generalizar, mas a gente vê os políticos, né, aquelas pessoas que se candidatam a cargos no legislativo ou no executivo, e eles vêm com uma oratória tão bonita, né, com tantas promessas, com tantas ideias interessantes, e muitos de nós somos levados a votar neles por essas ideias, e quando eles chegam ao poder,
a história é outra. Então, na verdade, eles conseguiram, né, não falar, vamos dizer assim, do que estava cheio o coração. Na verdade, a intenção do coração, o que estava lá no coração era outra coisa. E às vezes muita gente fala, não, é porque chega lá e vê o poder e muda. Mas será que mudam mesmo? Será que no fundo, eles não estavam buscando o poder para exercitar aquilo que eles acreditavam ou para satisfazer determinadas ambições e que não tinha nada a ver com o interesse público, com o bem geral? Então, são essas coisas que a gente tem que começar a ter uma visão mais crítica. E falando em Jesus, como é que a gente pode imaginar os frutos desse homem, Jesus Cristo, que esteve encarnado, viveu 33 anos, nos últimos 3 anos, como eu já comentei, de uma forma muito intensa, porque ele sai da sua terra, Nazaré, vai para Jerusalém, começa a difundir uma série de ideias, realmente começa a ser perseguido, obviamente, porque já existia uma estrutura de poder ali, inclusive de cunho religioso, que não permitia que alguém chegasse com aquelas ideias, falando de perdão, falando de amor, né? Tirando ali, entre aspas, aquela autoridade daquele Deus vingativo e um Deus que punia, né? Para trazer para as pessoas uma responsabilidade. Olha, você é um homem, você tem poder e você é responsável pelos seus atos. Então, você pode seguir um caminho muito melhor, mas para isso, você tem que exercitar fraternidade, você tem que exercitar o amor, você tem que desenvolver uma série de virtudes e talvez até permitir que outras surjam no seu coração. E isso é muito difícil, na verdade. Pode parecer simples, mas as ideias que Jesus passou e ainda passa, mesmo depois de mais de 2000 anos, a gente tem muita dificuldade de absorver. E no nosso dia a dia, muitas vezes nós estamos aqui num ambiente propício à reflexão, propício a pensarmos e agirmos dessa forma. Mas será que no dia a dia, lá no seu trabalho, lá na sua casa, com seus colegas da faculdade, para quem estuda, como é que você age efetivamente? Se nós entendermos esse pensamento crístico, nós aí como imitadores de Jesus, você imita Jesus mesmo todo o tempo? Ou só quando você está aqui nessa casa que você se concentra um pouco mais e fala, não, eu tenho que pensar dessa forma, eu tenho que agir dessa forma. Porque tem que ser no dia a dia. Eu confesso para vocês que muitas vezes eu me sinto feliz por algumas atitudes que eu tenho, agir de uma forma que eu acho que não era melhor e agora eu estou agindo de uma forma que eu estou melhorando, mas há momentos, depois que tudo passa, que eu penso, poxa, eu não fui um verdadeiro espírita, o pensamento crístico aqui não prevaleceu. Eu não fui fraterno o suficiente, eu não perdoei quando eu deveria perdoar, eu não agi de uma forma gentil quando deveria ter agido com gentileza, sabe? Então, essas coisas a gente tem que ir trabalhando, é no dia a dia mesmo, né? Então, muitas vezes nós agimos aí como as ovelhas e outras vezes, sem perceber, nós, na verdade, somos ali os lobos ali fantasiados ali de ovelhas, mas na verdade a gente não está agindo como poderia ou como deveria, ou de uma forma que nós já poderíamos estar agindo. Nós já temos conhecimento, nós já temos sensibilidade, já nos sentimos responsáveis, já temos autoconhecimento suficiente para saber que não era daquela forma que a gente deveria agir. E muitas vezes a gente continua agindo. E aí, já pensando em como nós poderíamos trabalhar ao longo da nossa vida, pensando aí já no início, a gente conversava aqui com uma irmã que se tornou vó de 2 filhas e tal, e mostrando como elas são bonitas e são lindas mesmo, mas muitas vezes a gente fica mais preocupado, né, com aqueles traços físicos, se parece mais com a mãe, com o pai, do que com os espíritos que estão ali. Ali são 2 espíritos que acabaram de encarnar, né, que há pouco tempo encarnaram no corpo, né? Mas olha como que Deus é bom.
elas já nascem tão frágeis, precisando tanto da gente, que é uma excelente oportunidade que você tem de trabalhar, embora aquele espírito, obviamente, ele já esteja ali com a carga de informações, já venha com alguma experiência, mas nós, com a educação, e é por isso que o próximo tema, a próxima abordagem que eu vou fazer com relação à paternidade, aí em homenagem, hoje, esse agosto, mês dos pais, aí mais especificamente aos pais, mas a gente sabe que a mãe tem um papel ali fundamental e talvez até preponderante na educação. Mas olha que interessante o que o Livro dos Espíritos, no capítulo 10, a questão 582, traz para a gente. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, aquela criança, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter do seu filho. Eu achei muito interessante essa abordagem que está aqui no Livro dos Espíritos, que eles pegam justamente essa ideia da árvore, né? A pessoa, muitas vezes, ela tem uma árvore na casa dela e cuida daquela árvore para que ela dê bons frutos. E o filho dela, outra arvorezinha, né? A arvorezinha humana que ela tem, muitas vezes ela não se preocupa tanto em educá-la de maneira tal que ela também possa agir de uma forma produtiva, que ela também possa gerar bons frutos. A gente vê no dia a dia, né, muitos pais que a gente percebe que amam muito seus filhos, que querem todo o bem para eles, mas agindo de uma forma que mesmo sem entender muito de, vamos dizer, de educação e paternidade, a gente percebe que talvez não seja a ideal para o filho. Uma superproteção, sem trabalhar com ele o caráter, a questão da responsabilidade, do respeito ao próximo. E, principalmente, eu noto muito em famílias, em pessoas que sofreram muito, tiveram muitas dificuldades, não só financeiras, mas às vezes o pai faleceu muito cedo e ficou ali sem muito cuidado, e ele quer, de uma certa forma, suprir tudo isso, ou jogar tudo isso no filho. Ele não quer que o filho passe pelo que ele passou. Né? Se ele teve uma dificuldade de ter um sapato, então, não, meu filho tem que ter o melhor sapato, meu filho tem que ter o melhor celular, né? O meu filho não... E muitas vezes a criança ela tem que entender, em alguns momentos, que ela não pode ter tudo. Ela vai receber alguns nãos. E na vida vai ser assim. E os pais, muitas vezes, não mal intencionados, mas preocupados, às vezes, em evitar um sofrimento que ele teve na infância, que ele não quer que o filho tenha, ou em proteger mesmo o filho, não dão a oportunidade dos filhos de se desenvolverem dessa forma. E aí vão crescendo e se tornam adultos, muitas vezes, que vão passar por um processo de sofrimento no mundo real, digamos assim, muitas vezes desnecessário. Eu não sei se vocês já observaram, mas às vezes na própria família a gente percebe isso. Você percebe que a criança não está tendo aquela oportunidade de se responsabilizar por algo, de entender que nem sempre tudo que ela quer é possível ter. E isso lá no futuro vai ser ruim para os pais, porque eles vão acabar compartilhando esse sofrimento, e ruim principalmente para aquele espírito que está aqui num caminho de crescimento, de evolução, que precisa ter responsabilidade, que precisa buscar o autoconhecimento. E se ele não tem, se ele tem tudo o que quer, ou às vezes uma restrição, que também pode acontecer em excesso, isso vai prejudicá-lo de alguma forma. E os pais vão sentir isso. Muitas vezes, aqui mesmo, nessa existência, entre os dois um processo de sofrimento. Aquele espírito que foi educado e o espírito que educou. Então, é algo que a gente tem que trabalhar. E é por isso também que essa tarefa educativa é tão importante. No livro Consolador de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, isso é bem explicado. Eles dizem o seguinte, entra até na questão aí da psicológica mesmo, né? O período infantil é o mais sério
e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Olha que interessante. O espírito, segundo explica Emmanuel, até os 7 anos de idade, e isso coincide mais ou menos com a idade que os psicanalistas, os psiquiatras e psicólogos dizem da formação da personalidade da criança, não existe uma integração perfeita entre o espírito e a matéria orgânica. Suas recordações no plano espiritual são, por isso, mais vivas. Nessa idade, realmente, olha que interessante, você ainda tem as lembranças e as informações do plano espiritual mais vivas, mais intensas com você. E tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade, se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Então, olha que oportunidade que os pais têm aí nesses primeiros anos de vida de influenciar esse espírito no sentido de fazer o bem, de ter valores que vão ali realmente fazer com que ele gere bons frutos lá no futuro. Então, a função dos pais, e aí a gente pensa principalmente aí na mulher, né, que geralmente tem um contato mais direto com o filho. Felizmente isso está mudando, os homens estão participando mais, mas ainda, principalmente aqui no Brasil, hoje, uma pessoa que presta serviço lá em casa, eu gosto muito de conversar com ela, porque eu acho que a riqueza que ela tem, que ela traz, toda a história dela de vida, representa, pelo que eu percebo, assim, a de muitas mulheres no Brasil. Porque ela é uma mulher que mora na periferia, uma mulher negra, que criou 2 filhos sozinha, que quando era criança, a mãe morreu cedo, e tinha um padrasto que expulsou de casa, quer dizer, ela teve toda aquela vida difícil. Então, ela representa muito. E a gente conversando hoje, e eu nem comentei nada sobre essa palestra, mas eu achei assim que nada acontece por acaso. E ela dizendo que tudo que ela fazia, todo o trabalho, o esforço, era justamente para que os filhos dela se tornassem pessoas que somassem, pessoas boas. Ela já tem um que já está adulto, um que ainda é criança, e ela falou que fica muito feliz quando vê que eles respeitam os mais velhos, que eles estão preocupados em fazer as coisas da maneira correta. E eu acho que essa mulher, esse perfil de mulher e de mãe no Brasil, olha, talvez abarque, é lógico que a gente teria que ver uma pesquisa aí, mas um percentual significativo da população brasileira. Então, essa mulher, principalmente essa mulher pobre, que mora ali na periferia, que cria os seus filhos sem a ajuda dos pais. E, na verdade, o que ela veio me perguntar é justamente uma ação de pensão alimentícia que ela não recebe, tudo. E a gente acabou surgindo esse assunto todo, né? E criou aqueles filhos sozinha e preocupada, assim, com os frutos que aqueles filhos iam gerar para a sociedade. E ela, com toda aquela dificuldade, é uma pessoa boa, uma pessoa honesta, e estava preocupada, assim, que os seus filhos também fossem pessoas honestas, pessoas boas, pessoas que se desenvolvessem, que não causassem mal a ninguém, ao contrário, fizessem o bem. Então, a mulher tem um papel muito importante. O homem, obviamente, esse é o mesmo dos pais, mas a mulher, e aí quando a gente pensa que no Brasil, nessa realidade, dessas mulheres aí, nesse perfil que eu disse, são ainda mais importantes. Eu me lembrei aqui também de uma situação que eu presenciei há algum tempo, que eu achei bem interessante, falando ainda dessa questão da tarefa educativa. Eu estava numa drogaria, comprar lá alguma coisa, e as drogarias hoje, elas estão virando verdadeiros, assim, lojas de departamentos. Aí tem uma parte lá de brinquedos. E eu estava olhando alguma coisa e observei um pai que estava com um filho. O filho viu um brinquedo e queria comprar. Aí o pai dele falou, pois é, mas um ouvido desse tamanho, a gente fica tentando assim disfarçar, mas a gente fica curioso.
Aí ele falou, quanto você tem no seu cofre? Ah, eu tenho tanto. Olha, se você tirar o valor desse brinquedo é tanto, aí quanto que vai ficar? Ah, vai ficar tanto. Você não estava querendo comprar aquele outro brinquedo no final do ano que custa tanto? Aí ele falou, tá, então se você comprar, se você comprar esse aí, talvez você não consiga comprar o outro que você está planejando. Aí ele falou, é mesmo, pai. E não comprou. Eu achei aquilo de uma riqueza, assim, o pai está dando uma verdadeira educação ali, financeira para o filho. Estou dando um exemplo de algo trivial, simples, mas que serve também para valores, respeito ao próximo, né, fazer o bem de uma maneira geral. Eu achei tão interessante a maneira como ele fez. Ele não foi agressivo, ele não negou nada, ele apenas mostrou para o filho que ele tem que ter responsabilidade sobre os atos dele, e mesmo naquela idade. Então aquela criança ela já vai ter um pensamento diferente sobre aquele tipo de questão. Ele não vai chegar, eu quero e fazer uma birra, não. Ele já tinha um entendimento, era uma criança que já conseguia ali ler, já conseguia fazer cálculos aritméticos, então o pai se aproveitou disso. Então é disso, né, que a gente está falando, né? Essa tarefa educativa é muito importante. E nada justifica, por mais, eu estou trabalhando para dar muito conforto para o meu filho. Se você trabalha o tempo todo e você não consegue ter tempo para educar o seu filho, minimamente, estar com ele, tem alguma coisa errada aí. Né? Talvez valha mais a pena você ganhar um pouco menos, né? Porque no final das contas, o que você vai, com aquele dinheiro que você ganhar mais? Você vai alguma coisa material, talvez um celular caro, um tênis caro, para compensar aquela sua falta, aquela sua ausência. Então, se você assumiu a responsabilidade de ser um pai ou uma mãe, você também tem que levar essa responsabilidade muito a sério, para que você tenha esse tempo, essa disposição e esse conhecimento. Você tem que ter um pensamento crítico. A Thaís fez a última palestra falando sobre aprender a pensar, essa importância de a gente ter um pensamento crítico, analisar. Então você tem que analisar. Você tem que ter um pensamento crítico e ensinar também os seus filhos, aquelas pessoas, aqueles espíritos ali que estão sendo moldados, a aprender a pensar também. Não, peraí, você tem que se responsabilizar, você tem que pensar. Tudo tem, cada ato tem uma consequência, cada ato tem um efeito, então você tem que... Isso tem que ser desde sempre. Mesmo quando a criança é pequenininha, ela não vai entender exatamente a razão, mas ela vai saber que aquilo não pode ser feito e vai acreditar, porque você é o pai, você é a mãe, ela sabe, ela confia em você, ela vai saber que o que você está dizendo é o correto. Então, quando a gente vê aí muitas vezes uma árvore aí dando bons frutos, uma pessoa com boas atitudes, a gente pode ter certeza que a educação, a tarefa educativa interferiu em muito nisso. Claro que tem a essência da pessoa, ali é um espírito, vem com a carga informacional, mas a educação que ele recebeu, muito mais até que a instrução, que são as que as escolas dão, pesou muito para ela ser produtiva, para ela agir daquela forma. E ela tem que estar preparada para viver em sociedade, para conviver com a diversidade. E por falar em diversidade, um outro ponto que eu gostaria de abordar, falando nisso, é o da diversidade das comunicações. Olha que interessante essa pergunta que é feita lá no Livro dos Médiuns, no capítulo das contradições e das mistificações. Que se deve pensar de doutrinas segundo as quais um só espírito poderia comunicar-se e que esse espírito seria Deus ou Jesus? Então, algumas doutrinas, não vou entrar aqui no médio, quais sejam, que dizem o seguinte, olha, só tem um espírito, é Deus, se é uma religião cristã, né? Deus ou Jesus. Será que é assim mesmo? Olha só o que é respondido. O que isto ensina é um espírito que quer dominar, pelo que procura fazer crer que é o único a comunicar-se. A razão vos diz que o bem procede de uma fonte boa e o mal de uma fonte má. Porque haveríeis de querer que uma boa árvore desses maus frutos? Já colhestes uvas em macieira? A diversidade das comunicações é a prova mais patente da variedade das fontes de onde elas precedem. Então, a gente não pode imaginar que só um espírito superior, espíritos superiores é que vão ter o poder de comunicar. Porque senão, tudo que viesse de mal também seria proveniente
desse espírito, que é um espírito bom. Deus e Jesus são espíritos bons. Então, a verdade é que a comunicação existe e ela pode ser proveniente de bons ou maus espíritos. Quando a gente diz, ninguém vai ser totalmente bom ou totalmente mau, mas alguns virão com boas informações e outros com informações que não são tão boas. Então, a gente tem que entender que há essa diversidade, é isso que nos alerta o livro dos médiuns nesse ponto, e que o mundo espiritual ele é bem diferente, né? Mas essa, como é que eu diria, essa diversidade existe, e como a comunicação entre o mundo, entre o polissistema material e o espiritual também existe, a gente tem que saber muito bem separar aí o joio do trigo. A gente tem que saber fazer essa distinção. E por isso também esse alerta, né? De não ficar muito impressionado com a beleza e a grandeza das formas, não. Aliás, esse alerta é um alerta que nos faz Francisco de Assis. Lá no livro, que foi o primeiro livro espírita que eu ganhei, e que me encantou muito, chama Francisco de Assis. Ele foi pelo Espírito Meramês e psicografado pelo médium João Nunes Maia, já desencarnado. Olha o que o Francisco de Assis explica para um daqueles freis que o seguiam, no caso aí o irmão Gil, quando ele pergunta sobre pobreza. Olha o que ele fala. A riqueza no mundo das formas é pura ilusão. Ela traz problemas de difícil solução para os nossos caminhos, porque o dinheiro, em mãos que não compreendem seus objetivos primordiais, passa a dificultar os mais puros ideais. É bom que compreendas que existem muitos pobres ricos e muitos ricos pobres. Então, ele faz um alerta, né, para que essa aparente riqueza do mundo das formas, né, a grandeza, a riqueza, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, por quê? Você pode ter ali pobres ricos, né, pessoas ali que com pouco dinheiro, mas que está cultivando bons pensamentos, né, que está aprendendo a pensar, que está trabalhando o seu espírito de maneira tal que possa efetivamente gerar bons frutos. E você pode ter ali muitos ricos pobres. O sujeito tem muito dinheiro, faz sucesso, né, porque a riqueza impressiona. Por mais, mesmo nós que temos plena ciência de que o espiritual é o mais importante, quando você percebe algo muito grandioso, uma pessoa muito rica ou algo muito incrível, quando a gente viaja e vai para esses lugares que você vê aquelas edificações incríveis, mesmo aquelas mais antigas, aqueles palácios, aqueles castelos suntuosos, a gente fica impressionado. A riqueza, ela impressiona. Mas nós temos que ter a consciência, a ideia de que aquilo não é o mais importante. Aquilo foi um produto da ideia de alguém, mas o mais importante é o produto que você está gerando a partir da sua evolução espiritual. É isso que vai ficar, é isso que seu espírito vai carregar e vai levar quando você desencarnar. Então, é bem... E ele alerta também, nesse mesmo livro, ele fala algo muito interessante, que no mundo, se a gente imaginar o próprio Jesus, ele foi muito pobre. Né? Jesus era um homem pobre. Ele não tinha nada, né? Não se preocupou em ter nada, mas foi talvez o maior doador que nós tivemos até hoje. Doador de ideias, que deixou exemplos, que ensinou muito e ainda nos ensina. Então ele foi o maior doador sendo pobre. Pobre de dinheiro, de matéria, mas rico de ideias, de ensinamentos, de pensamentos. Então é isso que a gente tem que trabalhar na gente. Não ficar impressionado com isso. E outro alerta, que também nos é feito nesse sentido, é de um espírito, que a gente não fala muito aqui, mas que também já teve uma obra psicografada pelo nosso querido Mauri Rodrigues da Cruz, que foi um médium fundador da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, que é o J.F. Alexander. Talvez até nem todos tenham ouvido falar. Mas ele era um americano que nasceu no final do século XIX, teve uma educação toda ligada à religião. Em 1911 ele foi para o Oriente, foi para a Índia,
para ficar lá no mosteiro, se dedicar mais a aprender e entender mais sobre a questão da espiritualidade. E olha que interessante que ele fala sobre essa ilusão aí das formas a qual faz referência o Francisco de Assis. Ele fala o seguinte: existe o mundo exterior da matéria e o interior da alma. A grandeza das formas da matéria é transitória, não alcança nunca a realidade do espírito. E olha que interessante o que ele diz. É no mundo do espírito que reside a verdadeira natureza da vida. É no mundo do espírito que reside a verdadeira natureza da vida. Olha que interessante. E nós fazemos parte da natureza. Nós somos um espírito. Olha o que a gente pode inferir disso aí. Meu amigo, ele aconselha, não te detenhas na fragilidade da forma da matéria. Ser livre. Ser livre para pensar. Ser livre para buscar o conhecimento, para se autoconhecer. Não fique impressionado, não fique preso na matéria. É o que nos aconselha, assim como fez o Francisco de Assis, o J.F. Alexander, do qual eu já até virei fã. Vou procurar saber mais sobre esse espírito. Até porque esse livro, que eu ganhei de presente aqui, um amigo oculto aqui nessa casa, em 2018, da Angélica, que não está aqui hoje, ele foi o primeiro livro a tratar da meditação por meio de uma psicografia, em um contexto espírita. Muito interessante. Então, meditando através dessa psicografia sobre a doutrina espírita. E aí dá para a gente pensar muita coisa. E ele também faz esse alerta. Não fique impressionado com a beleza, a grandeza das formas, da aparência. Isso não quer dizer necessariamente que aquela árvore ali vai ter bons frutos. Pode até ser que tenha, mas não necessariamente. E é esse o alerta que nos é feito. Bem, eu trouxe aqui eu diria que uma meditação. Parece também uma poesia, que eu gostaria de terminar aqui essa nossa conversa. Mais uma vez ditada por Emmanuel, através do Chico Xavier, que se chama Pelos Frutos. Aí o que eu vou propor para vocês, eu vou passar mais rapidamente, porque o nosso tempo é curto. Ele vai falando aí, vai trazendo algumas características das árvores, né, para que nós, só para nos alertar que a gente não tem que ficar se detendo àquela aparência, mas pensar nos frutos que podem ser gerados. Aí a gente pode até, a gente pode fazer esse exercício, tenta pensar em alguém, algum espírito, encarnado ou desencarnado, que se enquadre aí nisso que eles estão dizendo. Eu também vou tentar pensar aqui. Vamos lá. Nem pelo tamanho, então, por seus frutos os conhecereis, disse Jesus. Nem pelo tamanho. Nem pela configuração, ou seja, aparências, características. Quem que vocês conseguem pensar assim? Por essa característica, nossa, essa pessoa deve ser uma pessoa muito boa, mas ela foi mesmo uma pessoa boa? Você ficou impressionado com tudo de bom que ela fez? Nem pelas ramagens. Então, às vezes tem aquelas árvores, né, lindas, com muitas ramagens, né, verdes. Será que os frutos dela vão ser frutos bons? Nem sempre. Nem pela imponência da copa. Né? Muitas vezes a gente vê aquelas árvores, né, gigantes, né, boas para descansar embaixo. Mas talvez os frutos não sejam os melhores. Não tem gente que é assim, que você gosta ali e tal, mas o que ela está produzindo? O que ela está gerando de bom? Nem pelos rebentos verdes. Então, nem toda árvore verdíssima e linda pode gerar ali os melhores frutos. Nem pelas pontas ressequidas. Então, às vezes, pode ter uma pontinha ressequida, está lá, né, meio minguadinha, mas os frutos podem ser bons. Não tem pessoas que são assim, que você olha, nossa, mas são pessoas boas, pessoas que têm tanta coisa boa para apresentar, tanta coisa boa para falar. Nem pelo aspecto brilhante, né? Aí já dá aquela ideia. A pessoa pode ter um aspecto brilhante, a árvore pode ter um aspecto, e o fruto pode ser um bom fruto, mas também às vezes não é, né? Pode enganar. Muito brilhante, mas o fruto mesmo, na hora que você vai comer, nossa, isso aqui não está bom, não. Enfim. E aí tem mais algumas. Nem pela apresentação desagradável. Tem árvores que
uma aparência feia, né? Você vai lá naquela caatinga lá, você vê umas arvorezinhas tudo assim e tal, mas o fruto é bom e mata, às vezes, a fome daquele pessoal que está lá naquele ambiente desértico lá e seco. Nem pela antiguidade do tronco. Aí isso me remete muito à questão do etarismo, né? Então, a árvore antiga, a árvore velha, por que ela não pode gerar bons frutos? Aquela pessoa que já está mais velhinha, mas que às vezes tem tanta experiência e tanta sabedoria para passar para a gente, e muitas vezes a gente não dá muita atenção, né? Vê aquela pessoa velhinha, mas aí você vai conversar com aquela pessoa, tem tanta coisa boa para te passar, tanta experiência, te inspira, né? Então, algo para a gente pensar também. Nem pela fragilidade das folhas. Tem aquelas árvores com que as folhas, você pega, ela desmancha, mas o fruto, ó, bom para danar. Nem pela casca rústica ou delicada. Aí a gente pode ter diversas situações, né? Pode ter uma casca rústica e o fruto ser ruim mesmo, e pode ter uma delicada com fruto delicado também, ou às vezes nem tão bom. E pode ser uma casca rústica, mas tem um fruto gostoso. Eu não consigo, eu não entendo, aí teria que ver aqui quem é da área da biologia e tal, para pensar numa árvore com casca rústica, dura, mas que tem um fruto gostoso, que tem um fruto doce. Tem pessoas que são assim também, né? Aparência rústica e tal, e você vai conversar, aquela pessoa bacana, que tem cheio de coisas boas para te dizer, que você vai procurar saber da vida dela, sabe? Só coisas boas, que fez a maioria das coisas foram coisas boas. Nem pelas flores perfumadas ou inodoras. Então, pode ter um perfume bom e às vezes nem gerar um fruto, né? Um fruto muito que não dá nem para você se alimentar. E às vezes não ter cheiro nenhum e ter um fruto delicioso, saboroso, né? Não tem cheiro, mas o fruto é uma delícia. Nem pelo aroma atraente. Então tem árvores com aquele cheiro gostoso, né? Aí lá o fruto está seco. Né? Tem muita gente que é assim também, né? Cheiroso e tal, mas tem nada para oferecer. Mas vamos lá. Nem pelas emanações repulsivas. Olha que interessante. Às vezes a árvore pode exalar um cheiro ruim ou um tipo de emanação que não seja tão agradável e pode gerar um bom fruto. Tem pessoas assim que, em princípio, né, tem aquelas pessoas que falam, nossa, você tem até uma certa repulsa, mas pode ser uma pessoa boa, pode ser produtiva, está ali preocupada em fazer o bem. Né? Quando a gente pensa também nessa fragilidade das folhas, eu fico imaginando assim, por exemplo, uma Madre Teresa de Calcutá, né? Que aparência frágil que aquela mulher tinha, né? Aquela coisinha assim pequenininha e fazia o bem, sabe? Tinha um coração realmente especial, preocupado com o outro. Então isso tudo para nos mostrar o seguinte: árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também é o nosso espírito em plena jornada. Nós estamos aqui encarnados, uns aí bem jovens, outros na metade do caminho, outros já caminhando ali mais para o final, né? E nós temos que imaginar o seguinte: se a gente fizer essa analogia, né, da árvore, né, que frutos que nós estamos produzindo? Qual que está sendo a nossa utilidade? O que a gente está contribuindo para o bem comum? Né? O que você está fazendo que vai ficar para os outros de bom e, principalmente, você vai levar com o seu espírito, que vai te ajudar aí a continuar a sua trajetória espiritual e depois numa eventual outra encarnação, porque essa carga informacional vai ficar e você vai carregar isso. O que você está gerando? É mais do que ter uma missão, que muita gente fica preocupada com a missão. Eu tenho uma missão. É mais do que isso. Porque muitas vezes você não definiu exatamente a missão que você tem, mas uma coisa que você vai fazendo aqui, outra que você vai fazendo ali, outra que você vai fazendo ali, vai juntando tudo aquilo ali, é o bem que você está fazendo. Tem muita gente se beneficiando daquilo, tem gente te admirando por aquilo e tem gente esperando de você aquela ajuda, inclusive. Nós estamos aqui, espíritos encarnados, a gente consegue ver todos encarnados, mas os desencarnados que vieram aqui para buscar algum auxílio, algum entendimento, estão aqui e estavam provavelmente ávidos, ansiosos esperando isso. E estão buscando esse conhecimento. Então, você não tem que ter uma missão. Você tem que ser a sua missão. Você tem que entender, eu sou alguém único, eu sou um espírito único, com todas essas características, eu sou essa arvorezinha aqui, e eu posso sim gerar bons frutos. Nem sempre, mas na medida do possível eu posso sim gerar bons frutos.
E isso vai ser bom não só para todos, mas principalmente para mim mesmo, porque eu vou carregar isso. Eu vou carregar esse conhecimento, essa produtividade, essa utilidade. O meu espírito vai carregar isso. Então, ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais, percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. É aquilo que eu acabei de comentar, né? Qual que é a sua colaboração no progresso comum, né? No concurso do bem geral? Essas coisinhas que você fez, a sua forma de agir, o seu caráter, né? As coisas que você fala, as coisas que você fez, tudo que você produziu, como é que isso, para o bem comum, como que isso vai agregar? Como é que vai ser isso? No final das contas, você vai poder dizer, não, eu realmente colaborei para o progresso comum? O pensamento talvez seja isso. E essa, eu considero uma verdadeira meditação, né, já que a gente está falando aqui de meditação, ela é assim finalizada. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre, disse Jesus. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Então, na verdade, a chance que a gente tem, que nós estamos tendo atualmente, é essa encarnação. E é por isso que a gente não deve ficar tão impressionado assim com as formas, tão impressionado com o externo, tão impressionado com o mundo exterior. Ele vai nos impressionar sim. Claro, estamos aqui no mundo material, e nós estamos ali, somos seres vulneráveis, imperfeitos, e isso vai nos impressionar sim. Mas isso não pode preponderar, essa grandeza e essa beleza das formas, ela não pode ser mais importante do que a nossa consciência de que somos um espírito e temos que crescer, e temos que evoluir. E, na verdade, o que a gente deve tentar, pelo menos, é viver o material com as diretrizes do espiritual. É um desafio, claro, mas é importante e a gente tem que, pelo menos, tentar. E ver aí que as aparências, as árvores muito bonitas, não necessariamente vão gerar os bons frutos. É o que vai gerar os bons frutos, justamente todo esse trabalho que a gente fizer para nós mesmos, seja cuidando de uma árvore, seja trabalhando o nosso espírito para o crescimento, para o progresso. Então é isso, obrigado aí, gente, pela atenção. Vamos pensar mais um pouquinho aí sobre isso. Obrigado.